governa a sua vida, quem governa a nossa igreja, quem governa o meu eu. Bom, eu talvez já fui um jovem, talvez como muitos jovens aqui. Já fui jovem um dia, pode acreditar, tá? E na minha juventude, né, eu não acreditava em Deus. Não é que eu desacreditava, eu não acreditava em nada. Para mim não tinha, meus pais não eram religiosos, minha família não era religiosa, a minha família era desestruturada, porque o objetivo dela era ganhar dinheiro, fazer dinheiro, construir coisas, e eles tinham esse objetivo. Quer dizer, quem governava a nossa família era o propósito de construir, ter coisas, comprar coisas, viver dentro dessa dinâmica. Minha família veio de uma situação humilde, simples, do interior de São Paulo, mais interior do que Taubaté, né? Taquaritinga, né? E com isso, foi indo para São Paulo, a meta e o objetivo e tudo que regia a vida da minha família era em conquistar, era em ganhar, era em ter as coisas, né? E dentro desse contexto, lógico, não sobra tempo para Deus, não sobra tempo para a família, não sobra tempo para as relações, para a afetividade, porque todos estão empenhados dentro disso. Então eu cresci num lar sem afetividade, eu cresci num lar sem palavra de Deus, ou vontade de Deus, ou querer de Deus, ou sobre Deus. Eu não tinha nada contra Deus, nem a favor, porque isso era fora do nosso contexto. Eu não poderia nem me julgar ateu, né? Porque para ser ateu precisa ter muita fé. Eu não tinha essa fé, né, de que Deus não existe, né? E nem que Deus existia. E a minha vida foi gerada no mesmo sentido de como a minha família era governada, através de possuir, de ser e de conquistar. E com isso, lógico, muito cedo na vida, eu comecei a trabalhar muito cedo na vida, eu comecei a ter cargos dentro da empresa, muito cedo na vida me tornei gerente, diretor, tudo foi muito rápido na minha vida, tudo foi muito dinâmico, mas num certo momento eu comecei a olhar e falar assim, puxa, a gente faz tudo isso, conquista tudo isso, tinha carro na época que era difícil, hoje é fácil ter carro, né? Mas naquela época era ter carro, conseguir comprar, ter as coisas, como minha família vivia. Eu era uma pessoa infeliz, insegura, insatisfeita, não tinha uma realização interior. Talvez na aparência com os outros jovens eu tinha muito mais, conquistava muito mais, mas nada disso que eu conquistava, nada disso que governava a minha vida me trazia uma satisfação, uma realização, algo que eu me sentisse bem, algo que eu me sentisse feliz, algo que eu pudesse me sentir seguro. Porque mesmo trabalhando, mesmo com situações regulares de emprego e promoções, aquilo não me dava segurança interior, aquilo não me dava paz interior, aquilo não satisfazia a minha alma, o anseio do meu espírito. E foi nesse momento em que um determinado amigo meu, que na época eu achava que era inimigo, porque toda vez que ele me encontrava, ele falava, Fernando, vamos para a igreja, Fernando, vamos para a igreja. E eu não queria ir para a igreja, eu tinha outras coisas para fazer, eu tinha outras atividades para pensar e realizar. E toda vez que eu me encontrava com ele ali na Rua Amazonas, perto da Rua Goiás, né, o pastor conhece ele de São Caetano, né, ele sempre ficava me importunando. Eu ia para um lado da rua, ele ia para aquele lado, né, eu virava o quarteirão, ele virava o quarteirão e ficava insistindo para que eu fosse na igreja, né? E eu falei, deixa eu satisfazer logo esse menino, porque aí ele fica quieto, eu fico quieto e a gente resolve isso. Aí eu resolvi ir lá na igreja, na Rua Amazonas, e quando eu entrei ali só para satisfazer aquele meu amigo, para ele parar de ficar me perturbando para ir na igreja, né? De repente eu entro ali, vejo algo maravilhoso. Mas quando eu entrei na igreja, naquela primeira vez, e eu vi um pastor, como nós estamos aqui, trazendo, explicando a palavra de Deus, mostrando que Deus existe, tem uma nova vida e que somente Jesus pode transformar e trazer razão para viver, né? E eu comecei a entender que existia algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida, algo que eu nunca havia vivenciado na minha vida. E aquele pastor ensinava, aquele pastor pregava, ele falava sobre a Bíblia, falava sobre um Deus que eu nunca tinha ouvido e de um Deus que queria dinamizar pelo poder dele a minha vida e me transformar. Foi nesse momento que eu falei, gente, aqui tem algo diferente, a música é diferente, as pessoas são diferentes, o ensinamento é diferente. E naquele primeiro dia que eu tive ali, fui impactado com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, e aquilo moveu aquele jovem que eu era na época, incrédulo, indiferente, me moveu para a frente da igreja tomando uma decisão ao lado de Jesus.
E foi tremendo, porque eu nunca tinha tido uma experiência como aquela, de compreender e entender um Deus que me ama, que quer me fazer viver, ser feliz, ser alegre, ser uma pessoa disposta, ter uma razão para viver. E naquele momento eu falei, se existe esse Deus eu quero, se existe essa verdade eu quero na minha vida, se isso for todo verdadeiro, eu assumo isso para mim. E fui na frente. E ali, sem saber o que eu estava fazendo, né, porque o Espírito Santo te leva, né, você recebe e fui orientado. Olha, quando você for para casa, você pode orar assim, fecha os seus olhos e fala com Deus como você fala com qualquer pessoa. E pega a sua Bíblia e lê como se fosse qualquer livro, mas entendendo que é Deus o autor e Deus que está falando. Naquela mesma noite em que eu tomei aquela decisão na igreja, fui para a minha casa, me fechei no meu quarto, porque seria esquisito para minha família me ver naquela situação, me ajoelhei e falei, olha, se você existe mesmo aí, eu quero falar com você, se você está aí mesmo, eu quero te compreender, então dá para a gente conversar, então falei com ele, como o pessoal me orientou na igreja, queria falar como se falasse com uma outra pessoa, mas falando com Deus, e eu comecei a falar da minha incredulidade, da minha falta de fé, da minha insatisfação, da minha tristeza, da minha amargura, comecei a colocar todas essas coisas. Peguei uma Bíblia que tinha na nossa estante, que nunca saía da nossa estante, né? Era uma Bíblia de estante, né? É uma Bíblia que só fica na estante, né? Ali, peguei aquela Bíblia e comecei a folhear e a ler. E de repente, naquela noite, o Espírito Santo me tomou de tal forma que os pecados vieram à tona. E Deus começou a falar e transformar a minha vida. E eu me senti tomado pelo Senhor naquele momento, trazendo uma fé que eu nunca tive, trazendo uma revelação que eu nunca tive, trazendo daquele livro algo assim tremendo e trouxe luz para mim, luz para as minhas dúvidas, para os meus medos, para os meus receios. E aquilo fez com que a minha vida se transformasse a partir daquele momento. Eu estava num período entre colégio e universidade, tinha que estudar muito para terminar o colégio e entrar na universidade, e cadê que eu conseguia ver outro livro a não ser a Bíblia? Eu entrava para estudar, né, para fazer as matérias e fechava os livros, fechava o caderno e Bíblia, e desde aquele tempo, faz tempo, hein? Comecei a estudar a Bíblia, ler a Bíblia e a palavra de Deus faz parte da minha vida até hoje, porque é ela que me alimenta, ela que me sustenta, ela que me traz a alegria, o prazer. O estudar a Bíblia para mim é tudo, porque é onde eu ouço a Deus, é onde entendo a Deus, é onde eu sei o que Deus quer para mim, é aquilo que o Senhor nos coloca. Então, veja, a minha vida anteriormente, ela era governada por mim mesmo. A minha vida era governada pelas expectativas da sociedade. A minha vida era governada, sabe, pelos anseios, vontades, modismos, vaidades, mas nada disso me trazia felicidade, nada disso me trazia realização. Ao ponto em que eu me encontrei com Deus, me encontrei com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, aquilo trouxe uma nova governança na minha vida, e o reino de Deus se fez presente em mim, e aquilo me transformou numa nova criatura, numa criatura agora feliz, alegre, prazerosa, algo que agora vai colocar a vida à disposição. E lógico, né, meus planos de fazer uma outra faculdade, de continuar os estudos que eu havia pensado na minha velha vida de governança minha própria, foram todos abaixo. E a partir dali, queria ser um estudante da palavra de Deus. E, em vez de fazer faculdade, fui para o seminário estudar mais Bíblia ainda, né? Aí, quando terminei o seminário, fui fazer outro seminário para estudar mais Bíblia. Até hoje eu faço seminário para estudar Bíblia, né? Nós podemos ter a nossa vida governada por nós mesmos, podemos ter a nossa vida governada pela nossa sociedade, pelos nossos pais, pela nossa cultura. Podemos ter, e quando eu digo governada, é dirigida, movida, levada. E isso é o que é introduzir o mundo em nós, o mundo nas nossas vidas, que esse mundo nunca vai ser satisfeito, ele só nos consome, ele promete felicidade e realização, mas na verdade ele acaba com a nossa vida, é um tipo de governança devorador,
é um tipo de governança que quer eliminar você. Você trabalha muito, estuda muito, tenta muito e nada vai para frente, nada. Você não tem felicidade. Você pode ter posição, você pode ter dinheiro, mas a felicidade, a paz interior, a realização, isso você nunca alcança. Eu não sei o que pode estar governando a sua vida, aquilo que possa estar sendo a fonte de direção da sua vida, mas quando nós olhamos para a história de Samuel e todo o enredo desse período, a gente vê ali que o povo, ele se distancia e não quer mais ser governado por Deus, não quer mais ser dirigido por Deus. Nós queremos um rei, nós precisamos de um rei, porque todo mundo aí tem um rei e nós queremos um rei também, nós queremos um governo diferente. E Deus reluta e luta através junto de Samuel para que isso não se suceda, não aconteça, mas o povo insiste que quer ter um governo diferente, quer ter leis diferentes, quer ser regidos de forma diferente do que vinha sendo naquela época, como Deus regia, através da palavra de Deus, através dos profetas de Deus, através das mensagens de Deus. E o povo queria experimentar algo diferente, o povo queria ter o que os outros tinham, uma direção, uma moda, um jeito diferente, e Deus insistindo para que isso não acontecesse, não se realizasse, mas o povo queria, e o povo insistiu, e Deus, orientou: olha, se vocês querem, vocês vão ter o que estão querendo e o que merecem, e as consequências disso, e o que isso implica, vocês serem governados por um outro rei e não por mim. E ele diz: Samuel, o problema não é você, o problema não é com você, o problema é comigo. Eles não querem mais a minha governança, não é que eles não querem a sua profecia, não querem a sua direção, eles não querem que eu dirija a vida deles, eles querem um outro rei. Mesmo assim, Deus foi misericordioso com eles, mesmo assim, Deus foi paciente com eles, e dando um rei, Deus orientou, Deus tentou dirigir aquele povo para que eles pudessem ser encaminhados da melhor forma possível, mesmo dentro de um governo. Mas quando você está num outro governo, você pode se enganar um pouco de você estar com Deus e não estar com Deus, e já você está totalmente fora de Deus, fora do propósito e do plano de Deus. Então, quando você olha esses textos que os irmãos estudaram, os irmãos vão ver vários enredos em que ali se trata sobre governança de Deus. Se trata sobre quem governa a nossa vida, qual é o reino que predomina em nós. E eu gosto muito do princípio do livro de Samuel, a história onde tudo isso começa, onde Deus levanta esse homem especial para que ele pudesse ser esse instrumento nesse período tão crítico, tão difícil do povo, em que o povo quer deliberadamente deixar o reino de Deus para ter o reino dos homens, ou o reino que os homens tinham ali. Quando você vai para 1 Samuel, eu convido você a abrir a sua Bíblia no nosso estudo de hoje, em 1 Samuel, quando fala sobre o nascimento dele, quando fala desse período em que Ana se sente abalada, desestruturada, acabada, humilhada pelo fato de não ter um filho. Então o texto começa assim: havia certo homem em Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Taú, filho de Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. O fato naquela época em que a mulher não tinha filho, a mulher era discriminada, a mulher não tinha propósito, a mulher era humilhada, a mulher não cumpria o seu papel social nem divino, e a mulher era totalmente desprezada, colocada numa situação muito de ser ridicularizada. E era assim que estava essa mulher. Ana se sentia assim,
Dentro daquela sociedade eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não alcanço nada, eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. E ela vivia essa angústia, ela vivia esse desespero de alguém que não consegue atingir, de alguém que não consegue atender às expectativas. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para o esposo de Ana, você vê que esse é um homem diferente daquela época. Um homem que não discriminava, um homem que amava acima de todas as coisas, era um homem de Deus, era um homem que temia a Deus, que ofertava ao Senhor, dava ofertas pela esposa, pelos filhos, era alguém que regularmente pertencia à casa de Deus, e só um homem de Deus pode ajudar, conviver, dar o sustento, dar o suporte que uma mulher às vezes, ou uma pessoa, ou um filho, possa estar sentindo no momento da vida dele. Nós precisamos de homens assim. Nós precisamos de homens de Deus comprometidos com a palavra de Deus, não só com a palavra, mas com a vontade de Deus, não só com a vontade, mas no exercício dessa vontade de Deus na vida dele. E o marido de Ana era uma pessoa assim. Ele certamente foi um homem muito temente a Deus, porque entre os outros homens ele se diferenciava. Como ele pode ter essa mulher, como ele pode sustentar essa mulher, como ele pode conviver com essa mulher? Ele não estava nem aí com o reino deste mundo, ele estava preocupado com o reino de Deus na vida dele e o que ele tinha que fazer em relação àquilo. Às vezes você pode ter uma Ana do seu lado, ou um Ano, né? Pode ser a esposa ou o esposo, às vezes pode ser um filho que está vivendo um drama e uma situação difícil na sua vida. E você tem que se comportar dessa maneira, se comportar da maneira de dar o suporte, a sustentação, naquele momento difícil da tua esposa, do teu esposo, do teu filho, para que num determinado momento o Senhor possa operar um milagre, algo tremendo. Se o esposo de Ana não desse o suporte para ela, se ele não desse as ofertas para que ela desse, se ele não levasse ela ao templo, talvez ela não teria condições humanas de suportar toda a pressão que ela estava vivendo, toda a humilhação que ela estava vivendo. Mas ali estava um homem de Deus, pronto a dar o sustento, sustentar a situação, as circunstâncias de Ana. Às vezes, quando nós vemos os nossos filhos vivendo uma situação dramática, difícil, aquilo que talvez não seria comum entre nós ou no nosso meio, a nossa tendência é discriminar, é pôr de lado, é desconsiderar, é humilhar. Bom, o marido de Ana poderia ter feito isso com ela. Mas você não me dá filho, você não presta para nada, você não serve para nada, você é uma vergonha para mim. Ele poderia ter falado um monte para ela, mas não falou nada. Ele simplesmente a sustentou. E é bonito quando fala que ele se compara, vendo Ana chorando, falando assim, mas Ana, será que eu não tenho um valor de mais de 10 filhos para você? Será que você precisa de filho? Eu correspondo a 10 filhos para você. Não sei se ele queria falar de trabalho, de preocupação ou de problema, mas ele estava se colocando assim, que ele tinha um valor de 10 filhos, que ela não tinha que se preocupar. Então você vê uma pessoa generosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa suportadora. Nós como pais precisamos ser assim. Nós como filhos precisamos ser assim. Eu precisei ser assim com os meus pais, porque eles não eram cristãos, eles não eram evangélicos, a minha família ninguém era. E eu precisava dar a sustentação, em vez de recriminar pecadores, imundos, sujos. Isso é o que eu comecei a fazer logo no começo, né? Pecadores, vocês não entendem da palavra de Deus, não entendem da vontade de Deus, vocês vão tudo para o inferno. Eu queria pregar para todo mundo, meus pais quase me mataram. Aí quando o meu discipulador falou, está tudo errado, você tem que honrar os seus pais, você tem que orar pelos seus pais, você tem que se ajudar pelos seus pais. E eu falava para o meu discipulador, você não conhece meus pais, você não sabe do que você está falando. Ele falou, independente de quem sejam os seus pais, é assim que a Bíblia fala, é assim que a Bíblia manda, você deve honrar, você deve ser um filho pronto a obedecer, a estar presente ali. Quando eu comecei a fazer isso, né, meus pais começaram a zombar de mim, achando que eu estava brincando com eles. Você nunca obedeceu, agora vai querer obedecer? Você nunca ajudou, agora você vai querer ajudar? Eles achavam que eu estava inicialmente brincando, mas quando fui persistente em dar a sustentação a tudo aquilo, eles começaram a ver alguma coisa diferente na minha vida. Eles começaram a ver algo novo na minha vida. E através daquilo, como Ana, um dia eles conheceram a graça de Deus.
como Ana, um dia eles tiveram uma resposta de Deus na vida deles. Às vezes você, enquanto filho, precisa dar esse suporte em casa. Às vezes você, enquanto esposa, precisa dar esse suporte para o seu esposo. Ou seu esposo dar o suporte para a sua esposa. Porque isso faz toda a diferença no nosso encontro, na nossa intimidade, na nossa relação com o nosso Deus Todo-Poderoso. Diz assim: mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava e apesar de o Senhor tê-la deixado estéril, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Então não foi um mês, nem 2 meses, nem um ano em que esse homem de Deus precisou dar esse suporte, dar essa sustentação para que Ana ficasse assim. Quem é esse homem? A Bíblia começa assim no versículo 1. Havia certo homem de Ramanaim. E aí esse certo homem, você vê assim, certo homem poderia ser qualquer homem, qualquer pessoa. Não era especificamente aquele homem, mas era um homem que numa situação fez toda uma diferença na história da humanidade, na história que Deus estava escrevendo, porque ele fez e agiu dessa maneira. Mas a outra personagem de Ana, ela é fenomenal, porque essa mulher, apesar de todo esse sofrimento, essa dor, essa luta, ela persistia em buscar no Senhor. Ela insistia em buscar no Senhor, na palavra do Senhor, alguma coisa que pudesse responder os seus anseios e as suas angústias. O versículo continua: sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, versículo 9, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, o seu cabelo e a sua barba não serão cortados. E enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca, como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continua embriagada? Abandone o vinho. Você vê que interessante, né? Às vezes você está querendo fazer a vontade de Deus, às vezes você está querendo buscar a Deus, e vem uma pessoa, e ali não era qualquer pessoa, era um profeta, e fala: o que você está fazendo? Você está fazendo errado. Mas só Deus e você sabe o que você está fazendo, só Deus e você sabe o que você está buscando. Às vezes você não vai ter essa compreensão dentro da igreja, às vezes você não vai ter essa compreensão na sua casa, mas Deus compreende e escuta você, quando você clama e busca, e Ele vai lhe dar aquilo que você espera. Ele vai fazer nascer em você a sua esperança, o seu desejo, a sua vontade, porque o nosso Deus é fiel. E o que nós temos que fazer é buscar, é clamar, é não desistir, mesmo que tudo seja contra, nós vamos insistir em buscar a resposta de Deus para a nossa vida. E ali no caso, até o sacerdote ali, o religioso, ele não estava entendendo, né, o que estava acontecendo. E quando Ana explicou, então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continua embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Derramando minha alma diante do Senhor. O que significa derramando minha alma diante do Senhor? Essa é uma expressão em que demonstra quando uma pessoa é derramada. Você joga uma água, você não consegue ver, só vê a coisa espalhada, você só vê a coisa derramada, você só vê ela ali num grau de submissão, de humildade,
de menor forma possível, porque quando você derrama água é a menor forma possível que ela possa ficar. E Ana estava se colocando diante do Senhor dessa maneira, derramando a alma dela em oração. Eu não sei se você já derramou sua alma perante o Senhor dessa forma, para obter um milagre, algo tremendo que o Senhor tem para você receber do Senhor isso. Às vezes a gente tem mania de entender que nós estamos murmurando, e isso é a nossa oração. Ah, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, faz isso no meu marido, no meu filho, no meu esposo. Senhor, quer dizer, a gente não percebe que a gente não está orando. A gente está murmurando, porque aquilo não aconteceu, aquilo deveria acontecer. Quando eu oro, eu me coloco e me derramo na presença do Senhor para que a vontade dEle se cumpra em mim. Não a minha vontade, mas a vontade dEle. Não o meu reino, mas o reino dEle. Jesus se derramou, Paulo se derramou perante o Senhor. Não para que a vontade dEle se cumpra, mas para que a vontade de Deus se cumpra. Nós precisamos transformar as nossas orações, os nossos clamores, e não em ordenar a Deus. Deus, eu te mando, eu te peço, o Senhor tem que fazer. Eu só ordeno e chuto o traseiro do diabo. Deus, eu me derramo, Senhor, faça a tua vontade na nossa vida. E a vontade de Deus é boa, é perfeita, agradável. Ele quer mais do que atender o seu coração, Ele quer te surpreender com coisas novas e maravilhosas, fazer nascer situações na sua vida que você nunca imaginou, nunca pôde pensar sobre isso, e Deus quer fazer essas coisas, mas nós precisamos nos derramar, e entregar a nossa governança, e dizer ela não vale nada, e permitir para que o reino de Deus venha sobre nós, e comece a nos governar, porque o que Ele tem para nós é muito maior do que nós queremos. O que Ele espera e deseja fazer em nós é muito mais do que nós conseguimos imaginar. E é isso que Deus tem para você. É isso que essa experiência de Ana nos mostra, daquilo que Deus vai fazer. Deus não deu somente um filho, mas deu um profeta, deu um intercessor, deu um homem que mudou a história, que fez uma transição de história e lidou com essa situação de governança entre homem e Deus, vontade própria e vontade de Deus. E Samuel foi uma figura determinante em toda essa história, desde o início da sua adolescência, da sua infância até a sua velhice, a ungir os dois reis, a fazer essas coisas tremendas que ele fez, de ser o homem de Deus no momento em que o mundo estava se perdendo. Mas Ana só queria um filho, e Deus deu algo tremendo a ela. Derramando a minha alma, dizendo: não julgues tua serva, uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia. Ele respondeu: vá em paz, e que o Senhor de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor novamente, e então voltaram para casa em Ramã. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Qual é o seu Samuel? Samuel significa eu pedi ao Senhor. O que você pediu ao Senhor? O que você se derramou diante do Senhor, e é aquilo que o Senhor quer te dar, e muito mais daquilo que você espera, muito mais do que aquilo que você imagina. Mas quando eu olho essa passagem e vejo a oração de Ana, você fala: tudo isso é verdade. Ela reconhece o poder de Deus, ela reconhece a grandeza de Deus, a força de Deus, e como Deus supre, como Deus alimenta e como Deus responde. Ela glorifica e louva o Senhor. Então o capítulo 2 é uma oração fenomenal, onde tudo aquilo que era desgraça se torna em grande vitória, de uma percepção de Ana, de um reino, de um governo que agora ela experimenta na vida dela, de poder ter a honra de ter um filho como Samuel foi. E ela não foi uma mãe que abandonou, foi uma mãe que acompanhou, que sustentou, que pôs na presença do Senhor aquele filho para servir ao Senhor. Mas qual é o seu Samuel? Qual é o desejo do seu coração? O que
realmente você sente que precisa, que necessita, que é essencial para você, para que isso ocorra. Jesus tinha esses desejos em sua vida, ele também desejava, queria, mas ele tinha uma convicção, quando nós temos a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Jesus sabia que o reino de Deus e a vontade de Deus é muito melhor, muito superior do que qualquer outra coisa. O meu Samuel é sempre assim: Deus, eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida. As minhas expectativas são muito pequenas, perto daquilo que o Senhor pode fazer por mim. Mas diante do Senhor eu coloco os meus desejos, as minhas vontades, os meus quereres, mas que a sua vontade prevaleça sobre todas essas coisas. Porque para mim o mais importante é estar certo e seguro de que o Senhor está no controle, de que o Senhor está no governo, que o Senhor está na direção de todas as coisas. Então, quando vocês estudaram o livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, todo o enredo tem a ver com governança. O povo deixando de ser governado pelos profetas, por aqueles que falavam e dirigiam o povo pela vontade de Deus, pela palavra de Deus que Deus dava a eles, e o povo desejando um governo local, um governo igual aos outros, uma direção, um meio de se viver como os outros viviam, e o povo insistindo com aquilo, achando que aquilo poderia ser uma resposta melhor. E Deus fala: não é uma resposta melhor, isso terá implicações e vocês não terão condições de cumprir essas implicações. E eles insistiram com isso. E Deus usa Samuel para trabalhar, ilustrar, orientar, ajudar o povo a sair, a escolher. E mesmo nisso a gente vê a misericórdia de Deus. Às vezes você está querendo um outro governo, uma outra direção, uma outra maneira de ver, sem ser pela palavra profética, sem ser pelo ensino bíblico, e mesmo assim Deus te ama. Mesmo assim Deus tenta trabalhar com você, porque Ele quer o teu bem, Ele quer te ajudar, Ele quer te salvar, Ele não quer te desamparar de forma nenhuma. E a gente vê essa experiência no enredo dessa história. Apesar da rebeldia do povo em relação à governança de Deus e ao reino de Deus, Deus não desiste do povo. Deus continua com o povo, a gente tentando ajudar, alimentar, fazer com que eles possam ter um mínimo de orientação para que possam talvez viver um pouco melhor, mas mesmo assim a rebeldia, a distância de Deus e da vontade de Deus se acentua e aquele povo cai em desgraça, cai em problemas, cai em dificuldades. Mas Deus não desiste, Deus não desiste de tudo isso. Deus não desiste do teu Samuel, Deus não desiste da sua vida. Deus é um Deus que quer governar cada um de nós. Todo o livro, o ponto máximo, ou o centro teológico, o núcleo teológico dele tem a ver com governança, né? E interessante que quando Jesus veio a esse mundo, quando Jesus nasceu e foi criado e começou o seu ministério, as pessoas: ele vai ser o nosso governador, ele vai ser o nosso rei, ele vai ser o nosso político, ele vai assumir a governança desse mundo. E Jesus falou: eu não vim para isso. Eu vim para instituir o reino de Deus. O reino. A esperança não está nesse mundo. A esperança está em Deus, na vontade e no governo de Deus na nossa vida. A expectativa dos judeus era que Jesus fosse esse homem, também um rei, também um grande senhor, um grande homem que queria fazer grandes coisas. E Jesus falou: olha, não é por aí que as coisas são. Vocês sempre foram errantes porque desejaram isso. O que eu venho instituir é trazer novamente a possibilidade do reino de Deus. Só por Jesus o reino de Deus pode entrar em nós. Só por Jesus nós podemos experimentar ter a governança de Deus através da sua palavra, nas nossas atitudes, no nosso meio de viver, nas nossas relações com a nossa família, na nossa sociedade. Nós podemos transformar esse mundo. Quando a igreja protestante se iniciou, há muitos anos atrás, e revolucionou o mundo, os protestantes revolucionaram os mundos. Nós todos viemos dessa linha protestante. Protestava contra a igreja oficial, aquilo que se existia como igreja. Eles revolucionaram a saúde, a escola, a economia, o ensinamento, a cultura. E até hoje nós sofremos influência daqueles homens e mulheres que determinadamente queriam estudar, compreender e viver a palavra de Deus e trazer o reino de Deus, não o reino da igreja, não o reino do governo, mas o reino de Deus.
E hoje nós somos beneficiados com músicas tão lindas como essa que não existiam antes. Só existiu por causa da igreja protestante. Nós somos beneficiados de podermos escutar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus na nossa própria língua, porque irmãos protestantes deram a vida por isso, por nós. E isso transformou o mundo daquela época, e vem transformando até os dias de hoje, à medida que a igreja assume esse papel profético, à medida que a igreja entende que ela tem um papel essencial de ser um levita, não de ser Deus, mas um levita, aquele que ensina, aquele que prega, aquele que fala a palavra de Deus às pessoas, que é a única coisa que pode nos transformar, essa palavra viva e eficaz, esse Logos de Deus, esse Jesus revelado através da palavra do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos entender que tudo isso foi escrito, essa história foi nos deixada, para que nós possamos aprender quem governa a nossa vida. Por quem você é dirigido? Uma outra coisa que eu aprendo com essa história: qual é o meu Samuel? Qual é o desejo que eu busco e não tenho encontrado até hoje? Mas eu vou encontrar na vontade de Deus, no reino de Deus, no Senhor. Irmãos, eu não sabia falar, eu não sabia pregar, eu não sabia estudar, eu não sabia inúmeras coisas na minha vida. Nunca eu poderia ter tido as oportunidades que eu já tive na minha vida, se não fosse o Senhor em mim, se não fosse o Senhor e a sua palavra na minha vida. Eu jamais poderia ter uma família tão linda como eu tenho, filhos tremendos, netos tremendos, se não fosse a palavra e a governança de Deus na minha vida, porque minha família não era parâmetro, era desestruturada, era governada por outros valores, mas eu aprendi como uma família de Deus é governada pela palavra de Deus. E eu oro a Deus para que eu possa ser como o marido de Ana para minha esposa, para ser um Eucana para minha esposa, aquele que dá oferta por ela, aquele que sustenta ela, não só ela, os nossos filhos, os nossos netos, para que eles tenham subsídio para encontrar também cada dia mais a graça, o poder, a resposta, o seu Samuel da sua vida. E quando a minha esposa encontra um Samuel, lógico, figurado, né, gente? Só o Fernando dela, mas o Samuel do desejo, da vontade dela, eu fico feliz. Eu me sinto realizado de ter podido participar. Quando os meus filhos encontram o seu Samuel, o desejo, a vontade de Deus na sua vida, então eu fico realizado, eu fico feliz, porque com tudo isso a gente vê, isso é o que eu pedi ao Senhor, né? Isso é o nome dele, diz assim: eu pedi ao Senhor e o Senhor concedeu. Teve coisas que eu nem pedi e o Senhor concedeu, muitas coisas, a maioria das coisas, muitas delas eu nem imaginava que poderia ter, e Deus me deu Samuel na minha vida. Talvez você possa ser aquele companheiro ou companheira do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, para dar a sustentação para que um dia o Samuel dele aconteça, o desejo de Deus aconteça na vida dela, ou dele, ou dos seus filhos, ou dos seus pais. Quantas crianças e jovens, como eu na minha época, enquanto jovem, tinham os meus pais como alvo de que alguma coisa acontecesse na vida deles. E interessante que não foi só com os meus pais, através dos meus pais, meus irmãos, através dos meus irmãos, meus parentes, e muitos chegaram a Jesus, muitos encontraram o seu Samuel, porque um dia nós nos dispomos a viver isso, e acreditar nisso, e ver que isso era verdade. Eu não sei quais são os desejos do seu coração, as suas vontades, mas o mais importante, quem governa o seu coração, quem governa a sua vontade. O princípio do livro, o enredo do livro é sobre governança. E o princípio em que, quando Jesus vem a esse mundo, é de novo resgatar aquele que governa a nossa vida. Ele é a porta em que nós entramos para o reino de Deus. Jesus é a mensagem do reino de Deus nas nossas vidas. Reino, governança, quer dizer, não é só ter um rei, mas é deixar que ele governe as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso controle. Quando Paulo escreve sobre a palavra de Deus, ele mostra que essa palavra é o que nos corrige, que nos dirige, que nos alenta, que nos habilita a viver. E é isso que nós encontramos quando essa palavra, a palavra de Deus, governa a cada um de nós.
Quem governa a nossa vida é Jesus Cristo. Quem governa a nossa vida é a palavra de Deus. E nós precisamos aprender essa palavra, precisamos viver essa palavra, precisamos entender essa palavra. E a maneira de tudo isso acontecer é através do estudo, é através do aprendizado, é através da submissão, é através da oração sincera, é o coração pronto a se derramar na presença de Deus. Eu estava fazendo um curso de mestrado, em filosofia, na universidade na Inglaterra, e nós tínhamos alguns amigos brasileiros e alguns conhecidos brasileiros, E tinha um brasileiro lá, um jovem, ele estava fazendo ciência nuclear, medicina nuclear, mexendo com coisas bem sofisticadas. Ele não queria nem me ver, porque ele sabia que eu era pastor, que eu estudava teologia, Então era aquele que fugia de mim. Lembra aquele rapaz que eu fugia dele? Tinha gente que fugia de mim também, e esse era um que fugia de mim, Toda vez ele fugia, não queria nem saber, tal. Mas teve um dia que eu me surpreendi. Ele me ligou, falou: Fernando, você sabe quem está falando? Eu sei e tal. Então, é meio esquisito eu ligar para você, meio esquisito eu falar essas coisas, mas eu precisaria conversar com você. Eu falei: pronto, claro, vamos conversar. Não, eu estou vivendo uma situação e eu queria ver um outro aspecto, eu queria ver uma outra forma de ver esse assunto. Ele era cientista, Foi trabalhar na universidade lá nos Estados Unidos depois e tal, e a gente estava na mesma universidade, só que ele estava num padrão, de ciência e eu de filosofia. Eu falei: cara, vem aqui para casa, a gente conversa, não tem problema nenhum. Foi a primeira vez que ele foi na minha casa, foi a primeira vez que ele conversou comigo, Esse jovem cientista, veio e falou: olha, desculpe te interromper, atrapalhar você, essa coisa toda, mas eu queria consultar você para ver, assim, uma pessoa como você, o que faria numa situação como eu estou vivendo. Eu falei: é para mim, Deixa comigo. Aí eu falei: o que você está vivendo e que você gostaria de saber como eu viveria isso? Aí ele contou o drama, contou a luta, contou um problema que ele estava vivendo, Uma situação extremamente difícil e delicada e uma circunstância assim que realmente ele não saberia o que fazer. Então Deus colocou ele em xeque-mate, Não sei o que fazer. Mesmo sendo um cientista, mesmo estando numa universidade assim, eu não sei o que fazer, mas um cara esquisito que é o Fernando, talvez ele saiba, Então nós conversamos, ele colocou, e ele falou, e aí eu falei para ele o seguinte: olha, talvez pareça simplista demais para você, talvez pareça uma coisa muito básica para você, ou talvez fora do seu contexto, eu não saberia o que te orientar, eu não sei o que falar para você, não tenho ideia de qual seria a melhor direção para você, mas eu sei o que eu faria num momento como esse. Eu sei o que eu faria se eu estivesse passando uma situação como essa. Eu não sei o que falar para você, mas eu sei o que eu faria. Ele ficou curioso. Mas o que você faria então? Olha, eu falei: você vai me desculpar, mas o que eu faria, primeira coisa, eu me ajoelharia e pediria ajuda para Deus, porque isso é só Deus que pode nos ajudar. A segunda coisa que eu faria, abriria a Bíblia e falaria: Deus, o senhor quer falar alguma coisa comigo? Porque essa é a maneira de eu poder sair de uma situação que não tem explicação, não tem lógica. Então, assim, para mim tem funcionado. Na minha vida, nas circunstâncias em que eu passo, talvez não tão pesadas como você está passando, mas em todas elas eu me resolvo dessa maneira, Orando, me ajoelhando, conversando com Deus, lendo a Bíblia, e cara, coisas acontecem, coisas tremendas acontecem, Aí, lógico, eu não podia deixar de puxar a linha também, não é só jogar. E eu falei: você gostaria de fazer isso comigo? Ele foi pego de surpresa. Como assim? Não, se quiser a gente pode ajoelhar aqui e orar, e depois a gente pode ler a Bíblia. Tá bom. Acho que ele foi tão de choque, tão de surpresa, que ele topou. E nós nos ajoelhamos, eu orei, aí falei: eu vou pegar a Bíblia, vou ler a Bíblia para você. Gente, só para encurtar a história, ele se ajoelhou muitas vezes depois, leu muita Bíblia depois, e depois se batizou e se tornou um ministro entre os cientistas. Então, para a gente fala assim: cara, o que uma oração, o que uma Bíblia pode fazer na vida de uma pessoa? Pode fazer na sua também. Quer ser feita na sua. Deus tem coisas tremendas para você, muitos Samuéis para te entregar na sua vida. Você só tem que se derramar, se prostrar, se render a Ele e permitir que o reino dele venha até você. E esse reino, ele é discernido através da sua palavra, da sua revelação em Jesus Cristo.
como Senhor e Salvador. Essa palavra do Senhor tem esse sentido de regente. Essa palavra de Senhor não é um título de reverência somente, mas tem a ver com regência. Ele, Senhor, é o que rege a minha vida, dirige a minha vida. Mas também é meu Salvador, meu libertador, Deus comigo. E Jesus quer ser cada dia isso nas nossas vidas. Eu lembro que na nossa igreja, quando nós estávamos pastoreando em São Paulo, alguns surfistas começaram a se converter no nosso meio, né? E muitos deles vinham da praia direto, como saíam da praia, vinham para a igreja, short, bermuda, chinelo, tudo cheio de areia, não tem problema nenhum, pode ir, aqui é o local para vocês, né? E acabaram se convertendo, a gente acabou discipulando eles, e entre esses jovens, né, então todo domingo eu fazia apelo, né, quem queria receber esse Jesus magnífico, quem queria entregar a vida a esse Jesus, a essa palavra. E graças a Deus esses jovens levantavam a mão, aceitavam Jesus e começaram a estudar a Bíblia. Só que aconteceu um detalhe: todo domingo quando eu fazia apelo, eles levantavam a mão, aceitavam Jesus e eu lá para frente. Era domingo atrás de domingo. Eu falei, acho que esse pessoal não entendeu que é uma vez só, né? Então eu fui conversar com eles numa reunião. Eu falei, gente, eu acho muito bacana, muito denso, tá? Mas olha, vocês já estão lendo a Bíblia, já estão se preparando, então vocês não têm que aceitar Jesus só para dar motivação para o pastor, ligar ao pastor, tal, vocês já tomaram a decisão? Já tomamos, então não precisa levantar a mão e ir lá para frente. Mas Fernando, você não entende, a gente quer aceitar Jesus todo dia nós queremos entregar a nossa vida a Jesus. Gostoso que muitos desses jovens se tornaram líderes de igreja, pastor, diácono, porque todo dia eles queriam entregar a vida dele a Jesus. Talvez hoje você queira entregar a sua vida a Jesus. Mais uma vez, mais um momento, porque a palavra de Deus diz que Ele quer governar você, te dar Samuéis, fazer coisas tremendas em você, e você quer se prostrar como Ana, se derramar ali na presença do Senhor, fala, Senhor, faça a sua vontade, seja o seu querer, o meu querer, não o meu querer, o seu, mas o seu querer, o meu querer. E nessa manhã, você queira se derramar perante Ele, aceitando a governança, o reino, tudo aquilo que Ele tem para você, preparado para você. E a lição que nós aprendemos na história desses homens e no drama que eles viveram, na história, né, que tudo que Deus queria fazer era continuar governando e abençoando a vida deles. Os judeus até hoje apanham com isso. Os judeus até hoje sofrem por isso, porque eles tentam achar uma governança humana para resolver o drama deles. E o drama deles perdura até o dia de hoje, porque eles não aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Apesar de eles serem um povo bendito, mas só é bendito se você quiser ser bendito, se eles aceitarem as boas novas do Evangelho. Mas enquanto eles buscarem uma governança própria, uma luz própria, eles nunca vão encontrar nada. Sempre vai ser essa grande luta. Mas o dia que eles se renderem ao Senhor Jesus, isso vai trazer, não o reino humano, mas o reino de Deus na vida deles. E tem que trazer na sua vida também.